Recentemente nós fizemos o review dos notebooks LS300 com a RTX 3070 e também do Legion 5i com a RTX 3060, né? Sem contar o do Dell G15 com a 3060 que nós já tínhamos feito ali ano passado. Mas aí ficou uma questão interessante, nessa faixa de preço entre R$6.000 até R$8.000 mais ou menos que ficam, né? A briga aí entre esses três gigantes, qual deles seria a melhor opção para você escolher? Nesse vídeo eu quero falar para vocês quais são as minhas opiniões e qual notebook se destaca, né, em cada ocasião, cada cenário diferente. Então será que é melhor você partir para o Legion 5i, que é o notebook mais gelado, para o Helios 300, que é o notebook mais poderoso, ou para o Dell G15, que no meu caso tá gravando aqui minha voz, que é o notebook mais barato? Bora lá, porque essa escolha aí não é tão fácil assim. Bom, vamos começar pelo preço, né? O Dell G15 tem aparecido aí em preços mais recentes, variando entre R$6.000 a R$6.500, o que é um preço bastante baixo pelo conjunto de hardware que ele entrega e com certeza é a opção mais barata ali entre essas três opções que nós apresentamos no começo do vídeo. Já o LS300 com a RTX 3070 aparece de vez em quando, mas quando aparece fica entre R$7.000 e R$7.500 mais ou menos. Já o Legion 5i não costuma aparecer em muitas promoções, mas quando apareceu, já faz um tempinho já, ficou saindo por aproximadamente R$7.500. Ou seja, no ponto de preço, quem ganha obviamente é o Dell G15, é o notebook mais barato entre os três, inclusive se você estiver com uma grana mais apertada, né? Provavelmente você vai para ele. Em segundo lugar, eu deixaria o LS300, porque de vez em quando ele aparece até mais barato do que o Legion 5i, e tem outra questão, né? Esse cara já tem uma RTX 3070, então na relação custo-benefício, se tratando de performance, ele estaria com um custo-benefício mais interessante. Em terceiro lugar, o Legion 5i, que não aparece muito em promoções e mesmo quando aparece ainda tá num preço um pouquinho alto. Então beleza, daqui para frente a gente vai seguir dessa forma, tá? E nós fizemos aqui um ranking do preço, em todos os itens a gente vai ranqueando ali para falar qual que é o melhor e o pior naquela circunstância. Vamos falar um pouco agora sobre a construção, qualidade de construção desses notebooks. Se for para avaliar a qualidade de construção externa do notebook, não tem como não colocar o LS300 como o primeiro lugar, né? É o único notebook que tem uma construção em metal, tanto o Legion 5i como o Dell G15 são de plástico. Mas entre os dois, em segundo lugar, eu diria que o Legion 5i é o mais refinado e o seu acabamento meio fosco, aveludado, agrada mais do que o acabamento que temos ali no Dell G15. Então em segundo lugar fica o Legion 5i e em terceiro lugar fica o Dell G15, que também tem um bom acabamento, mas fica por último, né, nessa comparação. Agora, uma extensão da construção seriam as conexões que esses notebooks possuem, né? O Legion 5i ganha em primeiro lugar nesse ponto. Esse notebook ele tem 4 portas USB-A, que são as USBs comuns no total, né? E além disso tem mais 2 portas USB-C Thunderbolt com DisplayPort em ambas as USB-Cs. Além disso ele também tem HDMI, a porta RJ45 Gigabit, né? Entrada P2 para fone de ouvido e também tem uma trava física para webcam, coisa que os outros dois não possuem. Em segundo lugar ficaria o LS300, que tem um padrão ali, nada de especial, que são 3 portas USB normais, uma porta USB-C com Thunderbolt e também DisplayPort, né? Mas com o diferencial de ter uma porta mini DisplayPort adicional. Então além dele ter HDMI para saída de vídeo, a porta USB-C para saída de vídeo também tem uma saída mini DisplayPort, então isso faz ele ficar em segundo lugar. Além disso, né, ele também tem a porta RJ45 e P2 padrão de notebooks. Por último fica o Dell G15, que é o que possui menos opções de entradas, né? É o mais genérico possível, tendo ali 3 portas USB comuns, uma porta USB-C com DisplayPort, HDMI, RJ45 Gigabit para conexão via cabo e P2 apenas. Agora aqui nós entramos um ponto um pouco polêmico para notebooks, que seria a tela. Em primeiro lugar desse ranking não tem jeito, eu acho que quem ganha é a tela do Dell G15. A tela dele é superior em tudo, é uma tela 165 Hz, 100% sRGB e com tempo de resposta de apenas 3 milissegundos, né? Com toda certeza é a melhor tela entre essas três opções. Em segundo lugar, nesse quesito fica meio complicado de decidir, mas apesar da tela do Helios ser de 144 Hz, eu escolheria a tela do Legion 5i em segundo lugar, que é uma tela de 120 Hz apenas, mas com uma taxa de cores de 45% NTSC, o que não é um diferencial, é padrão, mas a questão é o tempo de resposta, né? O tempo de resposta da tela do Legion é de aproximadamente 8 milissegundos. A tela do LS300 fica por último, porque apesar de ser uma tela de 144 Hz, também ser uma tela com 45% das cores NTSC, a taxa de resposta é muito lenta, coisa de
25 milissegundos de tempo de resposta. E sinceramente, essa latência é perceptível para jogadores mais competitivos e pode ser sim um ponto decisivo na sua compra. Ainda falando sobre a parte física desses notebooks, dá para falar um pouquinho sobre a parte do teclado e também touchpad, né? Porque eles têm algumas diferenças entre eles. Em primeiro lugar, eu colocaria o Helios 300 aqui, porque o teclado dele já é RGB, inclusive é RGB bem mais bonito do que o do Dell G15 e tem um touchpad bem grande ali. E tem outro ponto também, o teclado do Helios 300 é um teclado ABNT, o que pode ser muito importante dependendo da sua profissão. Em segundo lugar, ficaria o Legion 5i. Infelizmente, o teclado dele não é RGB, o backlight é só na cor branca, mas pelo menos é ABNT. E o touchpad do Legion 5i também é grande. O Dell G15 fica por último nessa questão de teclado e touchpad, porque não é um teclado ABNT, é um teclado internacional e muita gente não compra ele por esse motivo, né? Se não fosse por isso, ele ficaria em segundo lugar pelo fato de ter ali o esquema de cores RGB. E um outro ponto talvez negativo para o Dell G15 também é que o touchpad é o menor entre essas três opções, então é um touchpad pequeno. Mas agora vamos para o que importa, que é sobre a performance desses notebooks. E aqui eu acho que não tem segredo, né? O primeiro lugar, obviamente, vai para o Helios 300, que tem ali uma RTX 3070. Ela dá um pau aí nos outros dois notebooks, porque os outros dois possuem uma RTX 3060. O Helios 300 é o único nessa faixa de preço que tem uma 3070. Ela é cerca de 20% superior, mesmo sem você liberar o TGP, tá? Que é uma outra possibilidade para você aumentar ainda mais a performance do Helios, mas que nós nem iremos considerar aqui. A gente está considerando o Helios original, da forma que você compra ele. Em segundo lugar, na questão de performance, seria o Legion 5i, que apesar de ele ter um conjunto de hardware bem parecido com o que temos ali no Dell G15, as temperaturas são bem mais baixas, para não dizer temperaturas geladas, né? E isso faz com que ele sofra menos throttling. Para falar a verdade, ele não sofre throttling, não vi em nenhum momento throttling acontecendo, e isso faz ele pegar mais performance no final dos benchmarks. E por último, ficaria o Dell G15, que sofre bastante throttling, né? Justamente por esquentar demais. Então, throttling, para quem não sabe, é simplesmente o notebook perder performance para diminuir temperatura. Então dificilmente você vai ver o processador do Dell G15 usufruindo de todos os megahertz que ele teria por conta de sempre estar quente demais e de sempre estar perdendo performance por estar quente demais. E já que a gente tocou no assunto de temperatura, esse é um outro ponto que a gente pode utilizar para avaliar esses três notebooks. O Legion 5i é o rei nesse ponto, tá? Ele é simplesmente o notebook mais gelado que eu já vi. A média de temperatura do Legion 5i é coisa de 75 graus, tanto para a placa de vídeo como também para o processador, e isso sem precisar limitar nenhum componente, tá? Ele atinge essas temperaturas com a RTX 3060 Full Power e processador também no talo. Já em segundo lugar ficaria o Helios 300, ele também nos impressionou bastante ali na questão de temperatura, né? Mas ele pega uma média um pouco maior do que o Legion pega, o Legion é ainda mais gelado, o Helios fica mais na média de 85 graus mais ou menos. Mas é importante dizer que o Helios é mais gelado também, porque a placa de vídeo dele é limitada a 110 watts, né? Se você tirar o limite dessa placa de vídeo, que tem como já mostramos aqui no canal, ele começa a esquentar mais e fica mais perto dos 90 graus, que ainda assim não tá tão ruim. Por último, ficaria a nossa Air Fryer favorita, né? O Dell G15, que infelizmente esquenta demais. Se você não limitar a temperatura do G15 usando softwares externos, ele atinge facilmente os 102 graus no modo G, isso no processador, né? E na placa de vídeo 86 graus, que é o limite dela também. E eu acho que por último nós podemos avaliar o barulho que esses notebooks fazem, né? Eu nem avaliaria isso, mas depois que eu conheci o barulho que esse cara faz, eu acho importante a gente deixar isso claro. Em primeiro lugar, eu acho que empataria o Dell G15 com o Legion 5i, né? Porque ambos não fazem barulho no dia a dia, são notebooks silenciosos e na hora que você vai jogar, sim, você começa a ouvir as ventoinhas trabalhando, mas não é algo muito alto não é algo que chega a incomodar demais. Ambos também têm uma particularidade que tem um barulhinho bem parecido com o barulho de turbina de avião. Dá só uma olhada.
Mas comparando os dois, o Legion 5i ficaria em primeiro, porque o Legion 5i ele faz a mesma quantidade de barulho do Dell G15, mas o Legion 5i é mais gelado, ele esfria mais, né? O Dell G15 não faz barulho, mas ele esquenta mais também. Então, por conta disso, o Dell G15 fica em segundo lugar e o Legion 5i em primeiro. Por último, ficaria o Helios. E cara, se fosse possível descer mais umas 3 posições, tipo, sei lá, deixar em quinto lugar, eu acho que eu deixaria, porque o Helios 300, ele não é tipo o dobro de barulho do Dell G15 ou o dobro de barulho do Legion 5. Eu acho que chega a ser tipo 5 vezes mais barulho, é muito mais barulhento esse cara. Se tivesse outros notebooks nessa comparação, com certeza o Helios estaria na última posição possível, porque é o notebook mais barulhento que eu já tive de longe. E bom pessoal, levando tudo isso em consideração, no final das contas eu acho que ficaria mais ou menos assim, ó. O Dell G15 é o notebook mais barato que você vai encontrar nesse conjunto de hardware, né? E vai te entregar uma performance muito boa pelo preço que você paga nele, com a vantagem ali de também ter uma tela excelente, né? 100% sRGB, a melhor tela entre os três desse vídeo. Mas o problema é que ele esquenta demais e você vai ter que procurar soluções externas, sei lá, um software para controlar a temperatura, base ventilada, ar-condicionado no ambiente, coisa do tipo, porque se você deixar ele trabalhar naturalmente, ele vai esquentar muito. Então você tem que trabalhar para controlar a temperatura dele ali, para ou não perder muita performance ou até para cuidar ali da vida útil do seu notebook. Agora, se você não tá tão apertado de grana, né, então se você tem condições de pegar algo um pouquinho mais caro do que o Dell G15, aí nós temos as duas outras opções. O Helios 300 é uma excelente escolha para o gamer, tá? Porque ele vai te entregar muito mais performance do que o Legion 5i, por conta de ter ali uma RTX 3070 e também faz muito barulho. Quando eu falo que ele faz muito barulho, eu não tô brincando, é realmente muito barulho. Mas o Helios também tem uma outra particularidade, uma coisa legal dele, é que você consegue tunar ele, tá? É um notebook bem tunável, e uma das coisas que você consegue fazer aqui é desbloquear a 3070 que tem dentro dele. Então naturalmente ela vem limitada a 110 watts, mas você consegue tirar esse limite para chegar a 140 watts. Claro que isso vai fazer ele esquentar mais, é um procedimento pouco técnico, não é todo mundo que vai fazer isso, mas sabe que dá para você brincar com o Helios 300 nesses pontos. Por isso que eu falo que para gamer e quem está buscando performance bruta, aí a escolha seria realmente o Helios 300, sabendo dos pontos negativos. E por último, o Legion 5i é para você que quer comprar um notebook redondinho, onde você não quer se preocupar com temperatura, não quer se preocupar com barulho, com nada. Você quer pegar um notebook para pegar e usar e que vai te satisfazer em qualquer situação, seja jogando, trabalhando, esse tipo de coisa. Em contrapartida, o Legion 5i não tem a melhor performance, porque ele fica pro Helios, não tem a melhor tela, porque ficaria por Dell G15, então aqui tá tudo dentro da média. Ponto positivo aqui, temperatura ele não vai esquentar nada e tem mais conexões que o normal também, mas o preço alto que você paga aqui no Legion é justamente pelo fato dele não ter defeitos, né? Enquanto o Dell G15 tem o defeito de esquentar muito e o Helios tem o defeito de fazer muito barulho, o Legion 5i não tem nenhum ponto negativo tão forte, ele só é mais mediano, então aqui você paga por um conjunto, né, mais acertado, um conjunto mais redondinho. Mas e aí pessoal, qual desses notebooks você escolheria? Eu espero que esse vídeo tenha deixado claro, né, quais são as diferenças entre esses notebooks. A gente tem recebido muitos comentários do pessoal perguntando qual deles que deve escolher e tudo mais. Então se fosse para escolher só um ponto positivo e um ponto negativo para cada notebook, o Dell G15 seria ponto positivo, barato, ponto negativo, temperatura. Helios 300, ponto positivo, é o mais forte, ponto negativo, é o mais barulhento. E o Legion 5i, ponto positivo, é o mais gelado, ponto negativo, é o mais caro. Mas comenta aí qual que é o seu notebook favorito entre esses três aqui. Comenta também se você tem mais algum argumento, né, que eu esqueci de falar nessa comparação, fechou? Pessoal, não se esqueçam, deixa seu gostei porque isso apoia demais o meu trabalho por aqui. E vejo vocês no próximo vídeo então. Até mais, valeu!